Bem-vindo, bem-vinda ao curso de Introdução à Ciência do Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou o professor Marco Antônio e essa é a nossa primeira aula, na qual eu gostaria de colocar uma questão introdutória, bem geral, acerca do que, afinal de contas, é o direito. Bom, então, nossa questão inicial será uma questão definitória para a gente tentar entender melhor o que caracteriza o direito. Obviamente, a minha pretensão aqui não é exatamente responder a essa pergunta, mas cercá-la e oferecer elementos para que a gente possa aprofundar a nossa compreensão do fenômeno jurídico. Bom, nessa intenção, a primeira coisa que eu acho importante de ser dita diz respeito ao que, afinal de contas, se estuda quando a gente estuda direito. Todos aqui ingressaram numa faculdade de Direito, se propuseram a fazer um curso de Direito, e é importante saber que é claro que o estudo do direito não se limita apenas à mera apreensão, ao conhecimento das normas que estão postas, das leis ditadas por determinadas autoridades em um determinado território. Isso faz parte da formação jurídica, é uma dimensão dessa formação, o conhecimento das normas vigentes, mas para além disso, estudar direito significa também se colocar uma série de questões muito mais amplas que dizem respeito aos desafios relacionados à construção da nossa vida em comum. Em grande medida, a gente pode dizer que o estudo do direito é, em grande medida, um estudo sobre nós mesmos, sobre quem somos nós, sobre nossas expectativas, nossas idealizações, nossos projetos de construção social, nossas esperanças de uma vida e de uma sociedade mais justa, mais igualitária, enfim. Então, basicamente, estudar direito é estudar um pouco quem deve mandar, de que maneira o mando deve ser exercido, afinal de contas, por que mandamos também e obedecemos? É necessário que haja essa estrutura, esse aparato estatal, por quê? Por que muitas vezes nos indignamos em relação a certas condutas, a certos comportamentos, certas decisões, certas maneiras de agir, como queremos, afinal de contas, viver juntos, quais leis gostaríamos que regulassem a nossa vida social, não só do ponto de vista do conteúdo dessas leis, ou seja, do que elas ditam exatamente, do que elas proíbem exatamente, mas também do ponto de vista da forma, ou seja, quem deve ter autoridade ou poder para ditar essas leis e de que maneira esse poder ou essa autoridade deve ser exercido, né? De que forma a gente deve regular então nossa vida e também aqueles que nos governam, enfim. Então há uma série de reflexões que dizem respeito a qual, afinal de contas, sociedade nós gostaríamos de construir, né? Dito isso, fica claro que o estudo do direito está longe de ser simplesmente um estudo de algo que, digamos assim, que as respostas já estão dadas, que basta aprendê-las, que basta conhecer aquilo que já se sabe, basta ler os livros para aprender e assimilar um conhecimento que já dispomos. Afinal de contas, por mais que, é claro que o estudo das normas postas envolva saber algo que está posto, que está dado e vigente numa sociedade, se colocar em questão como gostaríamos de organizar nossas vidas em comum, quais leis devem ser editadas, como, por quem, obviamente estamos longe de ter uma resposta que a gente possa considerar definitiva para essas questões. Acredito que, por mais que as opiniões políticas das pessoas sejam variadas, ninguém acredita viver no paraíso, ninguém acredita viver numa sociedade perfeita. E, portanto, o projeto de construção social é algo em aberto, é algo que a gente está longe de ter uma resposta para isso, e por isso eu diria que há muito campo de investigação e de pesquisa dentro da área jurídica. Há muito a se pensar ainda acerca do direito, não só do direito que temos, mas do direito que queremos construir, da sociedade que gostaríamos de viver. Bom, dito isso, eu gostaria de avançar nessa reflexão sobre o que é o direito, tratando inicialmente dessa palavra direito, de onde ela vem, qual a sua etimologia, sua origem, seus significados, qual significado ela carrega, e também tratar um pouco de algumas representações míticas, simbólicas, associadas a essa noção de direito.
Bom, primeiro, tratando da palavra, eu vou me referir aqui a 3 palavras de origem latina que estão na origem dos termos que nós utilizamos contemporaneamente para se referir ao direito. A primeira dessas palavras, a palavra ius, obviamente traz uma carga mais moral, religiosa, remete à ideia do justo, né? daquilo que é certo de se fazer, de um certo discernimento, uma virtude de natureza moral, de saber discernir o que é o correto a se fazer numa situação específica. Enfim, então essa expressão ius carrega um sentido mais religioso e também um sentido moral. Outra palavra que está na origem e é utilizada para se referir ao direito é a palavra derectum. Né? Derectum é oriunda de uma palavra latina, directus, que significa linha reta, linha direita, o que é certeiro. Né? Tem um sentido mais próprio de endireitar, de colocar no lugar, de ordenar. Né? Então, o direito, etimologicamente, teria esse sentido de conferir uma ordem à vida social, endireitá-la, né? Colocar nos eixos, digamos assim, a conduta das pessoas. Obviamente, é dessa palavra derectum, do latim, que deriva a palavra de várias línguas modernas, como o português, direito no português, ou ainda droit em francês, ou drito no italiano, direito no espanhol. Né? Assim como em outras línguas, como no inglês, right, ou no alemão, recht, essas palavras derivam do indo-europeu rectum, né, de onde vem derectum no latim. E por fim, a palavra lex, essa palavra também latina que refere-se à lei, à norma, no sentido de um comando, um imperativo, uma imposição que é ditada por uma determinada autoridade, que expressa a vontade de uma autoridade. Né? Enfim, então, nesse sentido, lex vem do latim legere, que significa ditar, ler em voz alta. Né? Enfim, então, o direito carrega um pouco esses sentidos que a gente encontra nessas palavras. Está associado à ideia de uma justiça, de realização da justiça, do ius. Está associado também à ideia de algo que ordena, confere uma determinada ordem indireita, digamos assim, à sociedade, colocando-a num determinado lugar, a conduta das pessoas numa determinada ordem, daí a palavra derectum, e por fim está ligado também à expressão de um poder, a expressão da vontade de uma determinada autoridade que é capaz de ditar a lei, aquilo que vai reger a vida social. Enfim, bom, então esses são as três palavras latinas que estão diretamente associado à origem do que a gente chama de direito. E por fim, alguns comentários também sobre a simbologia. A simbologia porque na antiguidade era comum a gente fazer representações, sobretudo das virtudes morais, e há diferentes representações associadas ao direito, de divindades greco-romanas associadas a isso que é o direito. A primeira divindade importante de ser lembrada é Artemis, que era uma das esposas de Zeus, e que personificava justamente as leis, a justiça, a preservação da equidade nas decisões divinas. E ela, dessa relação com Zeus, tem uma filha dessa relação, que é a deusa Dike, que é uma deusa muito cultuada na antiguidade grega, e que é um sinônimo aí da justiça entre os seres humanos. Ela exerce essa função aí de garantidora da lei e da ordem, e é comumente associada a uma espécie de direito, ou de lei natural, de direito sagrado, costumeiro, que está associado a uma maneira de ser, de agir, que dita o que é certo, enfim, que tem uma força que a gente pode chamar de convencional. E, por fim, temos a deusa Iustícia, que é a versão romana dessa divindade grega, e é muito conhecida as representações dessas divindades, né? Todo mundo já deve ter visto algumas dessas representações, há uma grande variação nelas, mas de maneira geral nós temos alguns elementos que são importantes. Primeiro, essa espada que muitas vezes aparece na mão da deusa da justiça, da Dike e da Justiça, e essa espada obviamente representa esse elemento da força, esse poder que a justiça tem de se impor, né? De decidir e impor pela força a decisão, né? O iudicare. E outro elemento
muito comum é o elemento da balança, né? O ison, né? Que aponta para essa ideia do equilíbrio, né? Essa ideia de que aplicar o direito ou realizar a justiça envolve um tratamento equitativo, levar em conta os diferentes aspectos, os diferentes lados daquele conflito, daquela questão, né? E tratar eles de uma maneira imparcial. Tem um elemento que é muitas vezes associado a Deus e justiça, que é essa venda nos olhos que aponta justamente para essa imparcialidade, para uma justiça que se faz sem levar em conta exatamente quem é e tratando de maneira igualitária todas as partes envolvidas. Bom, então, a próxima questão que eu gostaria de colocar para tratar dessa questão introdutória do que é o direito é pensar um pouco a variação que essa palavra tem agora. Ao invés de tratar da história, vamos falar agora da nossa língua portuguesa contemporânea. Primeiro, a palavra direito ela é uma palavra que tem uma variação sintática muito grande no idioma português. Por vezes, ela aparece exercendo como um substantivo numa frase. Então, o direito brasileiro prevê tal coisa, a gente está usando a palavra direito como substantivo. Ou então, muitas vezes, como advérbio, né? Se eu digo, fulano não agiu direito, né? Esse direito aqui, ele funciona como um advérbio para essa ação, uma qualificação da ação, não agiu corretamente. E, por fim, como adjetivo, né? Por exemplo, se eu digo, não se trata de um homem direito, aqui o direito está qualificando esse homem, não se trata de um homem justo, correto, que faz o que é certo, etc. Né? A gente percebe até nesses diferentes usos uma carga muito ainda moral associada à palavra direito, no sentido de correção, retidão da ação. Bom, outro aspecto que é importante notar é que há uma variação semântica muito grande na palavra direito, ou seja, ela tem sentidos variados na língua portuguesa. Eu vou ressaltar aqui alguns desses sentidos, 4 sentidos distintos dessa palavra direito, e vou recorrer aqui ao livro do Dimitri de Moulis, que é o Manual de Introdução ao Direito, que é um livro que eu recomendo para tratar dessas questões introdutórias. O primeiro sentido é quando o direito é usado para se referir àquilo que é reto, que não se desvia, né? Que daí a ideia do justo, de uma virtude moral associada à palavra direito. Segundo o Dimitri, eu cito, direito, nesse sentido, é o justo, aquilo que cada pessoa deve fazer ou deixar de fazer em uma sociedade bem ordenada e justa. Esse significado está relacionado com o termo latino directum, que significa reto, bem direcionado, correto, como a expressão fiz tudo direito. E a definição do direito como mandamento justo coloca o problema da relação entre as leis que estão em vigor em determinado país e os ideais de justiça. Então a gente tem aqui esse sentido ligado à retidão, de agir corretamente. Bom, o segundo sentido da palavra direito está ligado à ideia de uma autorização ou uma permissão para se fazer algo, ter direito a algo, uma prerrogativa ou ainda a possibilidade de se exigir algo. Nesse sentido, leio a definição do Dimitri de Moulis. Direito é aquilo que alguém pode fazer, exercendo uma faculdade, por exemplo, o direito de votar, ou então exigindo uma prestação, por exemplo, o direito do vendedor de receber o preço devido pela mercadoria vendida, ou ainda a uma omissão, por exemplo, o direito de exigir dos vizinhos que eles deixem de incomodar ouvindo uma música alta a partir de um determinado horário. Essa definição de direito está associada ao que a gente chama de direito subjetivo, que eu vou tratar na frente, mas que é esse direito de exigir uma prerrogativa, uma faculdade de se exigir algo. Bom, e terceiro sentido da palavra direito está ligado a uma ciência, um conjunto de conhecimentos. Daí esse curso ser um curso de direito, diz o Dimitri de Moulis. Direito é um estudo das normas jurídicas. Nesse sentido, dizemos que alguém é estudante ou professor de direito. Aqui o termo direito designa o conjunto das disciplinas jurídicas que muitos denominam ciências jurídicas. Então é direito nesse sentido de um campo do conhecimento, do saber, por isso tem uma faculdade dedicada a isso. E em quarto lugar, quarto sentido comum da palavra direito, refere-se a um sistema de normas que são impostas coercitivamente por uma determinada autoridade. Segundo Dimitri de Moulis, direito nesse sentido é o conjunto de normas que objetivam regulamentar o comportamento das pessoas na sociedade. Essas normas são editadas pelas autoridades competentes e prevêem, no caso de violação, a imposição de penalidades por órgãos do Estado. Então nós temos aqui
sentidos bem variados da palavra direito, como um conjunto de normas, como um conjunto de prerrogativas, como uma ciência ou ainda como uma virtude moral, a ação correta ou reta. Bem, dentro dessa variação, convém destacar aqui uma distinção que é importante entre dois significados de direito. O direito objetivo seria propriamente o conjunto de leis, de normas que são vigentes numa sociedade. Então, objetivamente, direito é esse conjunto de normas postas, estabelecido e vigente em um território. Subjetivamente, o que é o direito? Subjetivamente não quer dizer aqui que é o direito que eu acho que eu tenho, mas o direito subjetivo é o direito da perspectiva do agente, portanto, o direito subjetivo é um conjunto de prerrogativas, faculdades, a possibilidade que nós, enquanto cidadãos, temos de exigir algo. Então, quando alguém diz que tem direito a alguma coisa, obviamente está usando direito nesse sentido subjetivo, de uma prerrogativa de exigir, uma possibilidade de fazer com que algo seja ou que as pessoas ajam de uma determinada maneira. Enfim, no português a gente tem a mesma palavra para se referir a esses dois significados, objetivo e subjetivo, mas no inglês essa distinção fica mais clara por meio das duas palavras. Law, para se referir ao direito objetivo, um conjunto de normas, e right, para se referir ao direito subjetivo, essas prerrogativas ou faculdades que temos. Bom, e para ilustrar essa variação semântica da palavra direito na língua portuguesa, eu vou citar aqui um exemplo que é retirado do livro do professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, que é um livro de introdução à ciência do direito, e lá ele dá esse exemplo de que o direito é uma ciência que, aí o primeiro sentido, estuda o direito, quer no sentido de direito objetivo, como um conjunto de normas, quer no sentido de direito subjetivo, como faculdades. Então aqui nós temos direito como uma ciência, é o primeiro sentido, que estuda o direito, aqui direito no sentido de um conjunto de normas, que é o sentido objetivo, quer como uma prerrogativa ou faculdades, que são, e o sentido corresponde ao sentido subjetivo de direito.